Gurizada, seguinte, o Brasil planeja fazer a bomba atômica para se defender de possíveis ameaças como os Estados Unidos. Exatamente isso. Eu não sei se vocês aí têm acompanhado, mas recentemente o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez uma declaração polêmica. Ele disse que o Brasil não precisará só da energia nuclear para fins medicinais e fazer a questão da transição energética, que é atingir a questão da energia limpa para o bem das pessoas, mas também pensar nisso para fins de defesa nacional, ou seja, para a questão de defesa da soberania brasileira. Esse sempre é o assunto do momento. Temos que defender a soberania. Então, o que vai acontecer? Ele deu essa declaração. E para quem não sabe ou se lembra, o doutor Enéas já falava sobre isso, sobre a questão de ter a bomba atômica, não para jogar em alguém, mas para se defender, para que ninguém jogue a bomba aqui. Porque ninguém vai querer bater em ti se souber que tu tem um 38 na cintura, que vai tomar tiro. Então, é para a questão de defesa. Então, esse sentimento já existia antes. E aí, foi interrompido o programa nuclear brasileiro com o presidente Fernando Collor, para quem não sabe ou não se lembra. E aí o Brasil assinou uma série de tratados, tratado de não proliferação de armas nucleares, essas coisas. E aí o Brasil não tem arma nuclear, não tem bomba atômica. É o único país de tamanho continental que não tem a bomba atômica. E isso é visto com preocupação, porque isso mexe com um cenário geopolítico, isso muda totalmente o tabuleiro geopolítico, no cenário do âmbito global, eu quero dizer. O cenário internacional muda com isso. Por quê? Porque, para quem não sabe, o Brasil, além dele ter a 5ª posição na maior reserva de urânio do mundo, ele domina toda a cadeia nuclear já. Ou seja, ele já sabe lidar, já sabe como fazer. Ele já sabe como lidar. É questão de tempo, é questão de meses. Se ele quiser, ele faz. Por quê? Porque ele já entende a mineração do urânio, já entende enriquecimento de urânio e tem reatores ativos, que é o Angra 1 e o Angra 2. E sem contar que existem projetos de submarinos nucleares em desenvolvimento, como, por exemplo, o submarino Álvaro Alberto, que é um submarino nuclear. O Brasil já está desenvolvendo esse submarino. Então, se o Brasil quiser fazer a bomba atômica, ele faz. É questão de tempo, ele já domina tudo. Só que isso é visto com muita preocupação, porque os países vão pensar, por que ele está fazendo a bomba nuclear? Por que ele está querendo a bomba atômica? Vai jogar em quem? Não, é para defesa, não sei o que, é para defesa. E se ele usar um dia em alguém? Como é que vai ficar? Então, o que vai acontecer? Se o Brasil começar a ressurgir, a ter paixão por esse sentimento de ter a bomba atômica, isso pode levar a sanções, embargos econômicos, isolamento diplomático, além de uma corrida armamentista bilateral, questão ali Argentina, e outros países em volta que têm rusgas antigas com o Brasil, e também uma corrida armamentista no cenário internacional. Todos os países vão falar, se o Brasil, que é um país pacífico, um país que é chamado neutro, que tem adotado uma posição pacifista durante todos esses anos, está se armando, colocando energia nuclear, colocando a energia nuclear na área militar, opa, tem alguma coisa aí. Eu vou me precaver também. E vai começar uma corrida armamentista desenfreada. Pior do que a paz armada na Segunda Guerra Mundial. Estude história que tu vai saber o que é a paz armada. Inclusive, a gente está vivendo esse período. A paz armada, entre aspas. Só que isso, dessa questão das rusgas com esses países ao lado, que eu quero dizer, por exemplo, a Bolívia pode querer resolver os seus problemas com o Brasil relacionado ao Acre, que o Acre era da Bolívia, para quem não sabe. O Paraguai, basicamente, ele é quebrado, mas agora está em ascensão novamente, mas ele quebrou por conta da Guerra do Paraguai, uma das guerras mais violentas que houve. Estude a Guerra do Paraguai para tu ver.
teve a guerra da Cisplatina, Brasil e Argentina, e o governo argentino não é, o atual governo argentino, no caso, não é bem, digamos assim, não é um amigo, entre aspas, assim, do Brasil, né? Há uma divergência, o Milei e o Lula, no atual, pode ser que depois mude, não sei, mas eles meio que trocaram muitas farpas. Então, e fora isso, recentemente o Uruguai também reivindicou um pedaço de 200 metros, eu acho, se não me falha a memória, que é uma ilha lá, que é do Brasil, que está no tratado assinado que é do Brasil, o Uruguai reconhecia, só que o Uruguai está querendo essa ilha. Então pensa, por mais que as pessoas falem, não, o Brasil é pacífico, aqui a gente não pode entrar em guerra. Vai nessa, confia. Porque quando o ser humano decide, é assim, ó, para ir pegar e fazer, opa, eu vou fazer. Então o que acontece? O Uruguai tem problemas com a questão da ilha lá. A Argentina, a guerra da Cisplatina, ela pode querer meio que fazer um segundo round, uma revanche. Apesar de falar, não, mas a Argentina não acho que não vai fazer isso, tal. Mas ela pode ter ajuda, enfim, tudo é possível. Quem diria que estaria acontecendo tudo o que está acontecendo hoje, né? Há 5 anos atrás ninguém falaria, mas está acontecendo. Paraguai pode querer recuperar o Pantanal era do Paraguai. E a Bolívia pode querer recuperar o Acre. Então tem vários fatores que envolvem tudo isso aí. Além disso, o Brasil tem 11% da água doce do mundo, tem solo fértil e minerais estratégicos, que é interessante tanto para o país Brasil, tanto para outros países, por isso que eles têm relações com o Brasil. E o Brasil, com medo, digamos assim, de ser roubado ou ser atacado e alguém roubar essas riquezas, ele está novamente surgindo esse sentimento de ter a bomba atômica. Então, isso daí deve ser levado em consideração. Deve ser levado em consideração, porque, além disso, tem a posição do Brasil no cenário geopolítico global. O Brasil, cada vez mais, como ele é do BRICS, ele também é um aliado da NATO, mas ele cada vez mais tem se aproximado do BRICS e está em assuntos polêmicos relacionados ao Ocidente, como, por exemplo, a questão da desdolarização, a questão de uma criação de um método alternativo de pagamentos que não dependa do dólar para o comércio global. O ministro... Não é ministro, não. O guru, né? Ele é um guru da política internacional do Lula, o assessor especial do Lula, o Celso Amorim. Ele foi ex-ministro, na verdade, ex-chanceler. Ele, em uma reunião oficial recentemente, ele aproximou mais o Brasil da China. E o Brasil cada vez mais tem se aproximado do eixo russo-sino. E isso está desgastando demais a imagem do Brasil com o Ocidente, com a NATO, com a OTAN, como as pessoas conhecem. Então, o que acontece? A NATO já olha tudo isso com preocupação. Essa questão do Brasil querer a bomba atômica, a aproximação do Brasil com o Irã, a aproximação do Brasil com a China, a aproximação do Brasil com a Rússia. Esses países têm armas nucleares. O Irã está enriquecendo urânio no subterrâneo, todo mundo sabe disso. Então, isso daí já é visto com muita preocupação. Porque o Brasil é um país neutro e pacifista, entre aspas, vamos dizer assim. Mas ele está tentando querer colocar energia nuclear na área militar, então os outros países que não são tão pacíficos assim podem querer também se precaver e falar, opa, eu vou me adiantar aqui para não ser pego de surpresa. Além disso, somado a tudo isso, tem a questão das operações dos Estados Unidos em águas caribenhas. Na América Central ali, os Estados Unidos estão fazendo operações para destruir e acabar com um cartel de drogas, acho que é o cartel chamado Los Soles, se não me falha a memória, acho que é assim que chama, que os Estados Unidos falou que o Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela, e os generais do exército da Venezuela comandam esse cartel, que é um cartel de drogas que eles colocaram status como organizações terroristas, fora outros cartéis. Então o que vai acontecer?
Somado a isso, Donald Trump mudou o nome de Ministério da Defesa para Ministério da Guerra. Agora o Pentágono chama Departamento de Guerra. Ele falou que é o nome mais apropriado para a situação e para o cenário atual. E ele considera fazer ataques à Venezuela. Ataques à Venezuela. Então, o que acontece? Esses cartéis de drogas terroristas pelos Estados Unidos, tidos como os terroristas, esse status pode chegar também ao primeiro comando da capital, que é o PCC, e o comando vermelho, que é o CV. E aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos podem cogitar fazer operações também para destruir essas facções do crime organizado, classificando elas como organizações terroristas. E os Estados Unidos cogitando atacar a Venezuela, o que vai acontecer? Esses ataques podem escalar e podem afetar o Brasil. Mas a Venezuela pode afetar o Brasil? Pode. O Brasil automaticamente entra numa guerra junto, de forma indireta. Por quê? Porque a Venezuela faz fronteira com o Brasil. Então, se houver um ataque lá, as pessoas vão fugir da guerra. É automático. E aí, Roraima pode ser o novo epicentro da crise humanitária. Já pensaram nisso? O efeito que vai ter de venezuelano vindo para cá, e não só venezuelano, até colombianos, porque a Colômbia faz fronteira com a Venezuela ali também. Pode vir para cá, com medo desses ataques que estão na Venezuela escalarem para a Colômbia/Equador. Porque a Colômbia, o governo atual, meio que defende o governo venezuelano. Ele fala que a Colômbia e a Venezuela são um povo irmão, porque por causa da história passada, da antiguidade, né? A Gran Colômbia, tá? Essas coisas todas, né? Povo bolivariano, enfim. Então, isso daí é algo muito sério. Por mais que as pessoas falem, não, mas o Brasil é da paz, o Brasil é pacífico, o Brasil não vai entrar em guerra. Muito pelo contrário. Nunca no mundo houve uma tensão tão grande e um risco tão iminente de guerra em todos os continentes do mundo como hoje. Como, por exemplo, na América do Sul aqui, está tendo essas questões, na América Central e América do Sul. A América Latina, no caso. Está tendo essas tensões. As operações militares dos Estados Unidos podem reverberar no Brasil, mas que as pessoas acham que não. O Brasil, ele entra automaticamente ali na fronteira, ali na guerra, né? Igual acontece com a Rússia e com a Ucrânia. Ao Ocidente, lá, a Europa, basicamente, ela meio que entrou na guerra. Meio que entrou, não, ela entrou na guerra. É a famosa guerra de procuração. Guerra de procuração. Então, o que vai acontecer? Você vê tensões na Europa, tensões no Médio Oriente, a guerra entre Israel e o Hamas, tensões entre China e Taiwan, Índia e Paquistão, a Europa ali, Rússia e Ucrânia, né, e a Europa envolvida, Estados Unidos, tem meio que uma briguinha entre Estados Unidos e México, e alguns estados ali dos Estados Unidos também, como eles têm ali as suas leis, eles tá meio que no impasse com o governo Trump. Enfim, a África ali na questão do Sahel, com Burkina Faso, Níger, Mali, várias operações ali tendo, guerras civis, o mundo está tenso. Então, o Brasil pode sim, daqui a alguns anos, não tão distantes, se envolver em uma guerra. Por conta da questão da energia nuclear, da bomba atômica, e as operações dos Estados Unidos na Venezuela. Porém, vale lembrar que Henry Kissinger, ele disse certa vez que os Estados Unidos não permitirá um novo Japão abaixo da linha do Equador. Ou seja, não vai permitir que o Brasil se torne uma potência. Entende? Porque o Brasil ele é um país, digamos assim, em propensão para ser potência. Ele poderia ser potência, tanto econômica ou militar, porém, por conta de algumas situações e algumas questões, não é.
Mas esse vídeo aqui é só para deixar aí o alerta para ti informar o que está acontecendo aí, para ti que pensa, não, o Brasil não vai entrar em guerra, não sei o quê. Continua confiando na Globo, continua confiando aí, confia que o Brasil pode não entrar em guerra. Muito pelo contrário. Há um iminente risco de guerra, sim, se acontecer ataques na Venezuela e o Brasil querer realmente, de fato, produzir a bomba atômica e incorporar a energia nuclear na área militar. Isso vai ter sanções, embargos, isolamento diplomático e corrida armamentista, como eu já recitei antes. Então, fique esperto, fique ligeiro. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e só dá até o próximo vídeo.